Olá, bem-vindo ao KabalaCast. Vamos falar sobre a sabedoria dessa semana, a sintonia semanal. E a questão é a seguinte: como sair do caos? Como sair da escuridão? Nós passamos por testes, por desafios na nossa vida e muitas vezes a gente se vê perdido. Como sair do caos e da escuridão? Primeira lição de Cabala é assumir responsabilidade. Você tem que ser a causa e não ser o efeito. Ser proativo e não reativo. Ser responsável e não vítima. Assumir responsabilidade. Eu sou a causa da minha vida, eu sou o criador da minha vida. Seja qual for a situação, eu criei isso, eu criei essa situação e eu tenho a capacidade de mudar tudo. Como? Como que eu tenho a capacidade de mudar tudo? Despertando a luz dentro de nós. Eu tenho que despertar a luz dentro de mim, despertar o sagrado dentro de você, despertar a parte tua mais elevada, a parte tua mais iluminada. A verdade é que o mundo, os desafios do mundo material sempre nos jogam para baixo. Nós somos jogados para baixo pelo exílio, pela separação que a gente está da luz, pela escuridão que existe no mundo. Nós somos jogados para baixo. Essa é uma semana para se reerguer, para se levantar, para reunir forças e para agir de acordo com as nossas convicções. A força da alma, a força da luz dentro de você é a capacidade de agir de acordo com as suas convicções, sem medo do que vão julgar, sem medo do que vão dizer, sem medo do que vão pensar. Você sabe que aquilo é a coisa certa e você tem força para agir de acordo com as suas convicções. E isso falta no mundo de hoje, falta essa força espiritual no mundo de hoje, de pessoas que sabem o que é a coisa certa, que a alma tem que dominar e realmente agir de acordo com a alma. Como dizem os cabalistas, que existe um ditado que diz que o mundo foi criado para mim. A gente tem cada ser humano desse mundo deve pensar assim: o mundo inteiro foi criado para mim, eu sou a causa de tudo. O mundo inteiro foi criado para mim e eu tô aqui. Então, eu preciso de tudo que eu preciso para me tornar quem eu tenho que ser. Tudo precisa vir para mim. As coisas que eu preciso para realizar a minha missão precisam vir para mim. Mas eu tenho que ter responsabilidade e eu tenho que entender que o objetivo é realizar o meu potencial. Eu tenho um potencial de luz que eu preciso revelar nesse mundo. Então tudo precisa vir para mim para eu realizar meu potencial. Não é para o meu ego dominar, mas sim para a minha alma dominar. E sobre esse conceito da responsabilidade, que é a primeira coisa que a gente aprende nos cursos de Cabala, que a gente tem que sair da posição de vítima e assumir responsabilidade. É um exercício diário. Um exercício diário que a gente tem que fazer. Como é que é esse exercício diário? Acontece alguma coisa. Imediatamente eu tenho que pensar: por que eu atraí isso para minha vida? Por que Deus me mandou isso? Por que o Criador me mandou isso? Não reclamar, não se fazer de vítima, não apontar o dedo, não botar a culpa nos outros, entendendo que a luz sempre quer nos ajudar a evoluir. E como meu mestre Rav Berg dizia, eu tenho que ter um mantra, repetir um mantra: eu sou a causa de tudo que acontece na minha vida. Por mais difícil que seja de entender isso muitas vezes, porque aparece coisas aparentemente injustas e aparentemente incompreensíveis acontecem na nossa vida, mas eu tenho que saber: eu sou a causa de tudo que acontece na minha vida. E se eu criei minha realidade do jeito que ela é hoje, quem tem o poder de mudar tudo sou eu. Eu não dependo de alguém lá fora, lá em cima, do governo, de outra pessoa. Eu tenho o poder de mudar tudo. Como? Mudando minha consciência e mudando a minha atitude. Se eu quero que o mundo mude, se eu quero que o filme da minha vida mude, eu tenho que mudar a causa. Qual é a causa? A minha consciência e a minha atitude. A nossa consciência cria a nossa realidade. Então, na porção dessa semana, na porção da Torá dessa semana e do Zohar dessa semana, que se chama Vaigash, José era o vice-rei do Egito e os seus irmãos estavam passando por um desafio na mão de José, estavam sendo testados de todas as formas para ver se eles realmente tinham mudado a consciência, mudado a atitude deles, que permitiu eles vender o irmão, vender José como escravo há tantos anos atrás. E Eudá, na porção dessa semana, se aproxima de José e encara José e assume a responsabilidade e confronta.
às vezes na vida a gente tem que confrontar, às vezes na vida a gente tem que recuar, mas às vezes na vida a gente tem que confrontar e o desafio é confrontar. E aqui eu dar confronto e ele fala, eu sou a causa de tudo que acontece na minha vida. Por que isso está acontecendo comigo? Isso aqui não é justo. E quando ele confronta e quando ele assume a responsabilidade, a situação muda e José se revela e fala, eu sou seu irmão José, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas a nossa consciência cria a nossa realidade e na porção dessa semana tem uma história sobre o patriarca Jacó, que Jacó reclama. Jacó reclamou da sua vida, reclamou das amarguras e das aflições que ele passou na vida, e por reclamar da vida, está escrito que a vida dele, que o tempo de vida dele foi encurtado em 33 anos. Ele perdeu 33 anos de vida por causa da reclamação, e que também por causa da reclamação ele parecia mais velho do que ele era. Ele tinha uma aparência envelhecida, ele parecia mais velho do que era, ele perdeu a juventude e ele morreu antes do tempo. E a gente, óbvio, não está aqui para julgar o patriarca Jacó, é sim aprender lição, porque as histórias bíblicas não estão ali para nos ensinar as histórias bíblicas, mas sim para nos ensinar lições profundas e atemporais que estão por trás dessas histórias. Então, a história é sobre a importância de não reclamar e aprender um exercício de diminuir o ego, de realmente botar o ego para baixo e aceitar com amor tudo que acontece. Para o ego é muito difícil aceitar com amor tudo que acontece, mas para a alma, a gente está no lucro só de ter sido criado, a gente tá no lucro só de existir, e a gente tem que aprender a aceitar tudo que acontece com amor. Aceitar as coisas que acontecem com amor torna a pessoa mais jovem e torna a pessoa mais feliz. E as pessoas envelhecem e até morrem antes do tempo por não valorizar tudo que recebem da luz. O tempo inteiro a gente está no lucro, o tempo inteiro a gente está sendo regado com bênçãos infinitas. Só de estar vivo, que a gente não fez para merecer o corpo humano, respirar, ar puro, água para beber, comida, o teu corpo está funcionando, tem vida ao teu redor. Uau, tudo isso é uma grande dádiva e infelizmente a gente não valoriza quando está tudo bem. As coisas estão indo bem, a gente se acomoda e acha normal. A gente acha que ter dente na boca é normal, que acordar saudável de manhã é normal, que as coisas estarem fluindo é normal. A gente não entende que, na verdade, é uma grande bênção. E na hora difícil, a gente reclama. Por que a minha vida está assim? Por que Deus está fazendo isso comigo? A gente reclama, no fundo, quando a gente reclama da vida, a gente está reclamando da luz do Criador que está por trás de tudo, nos enchendo de bênçãos, nos enchendo de dádivas. Então, a consciência que a gente tem que exercitar é saber que é a luz o tempo todo. O bom momento é a luz, eu tenho que valorizar. E o momento difícil também é a luz, e a luz está me dando o que eu preciso para eu acordar, para eu despertar, para eu me transformar. Então, essa é uma semana muito poderosa para a gente despertar essa consciência proativa dentro de nós. Eu sou a causa de tudo que acontece na minha vida, eu tenho o poder de mudar tudo, assumir a responsabilidade, sair da posição de vítima. O que eu posso fazer, de um ponto de vista proativo, para mudar a minha situação, para mudar as circunstâncias da minha vida?